É isso aí, boa noite Brasília, boa noite Distrito Federal. Estamos aqui mais uma vez com a programação ao vivo aqui pela TV Estação 26. Desde já quero já agradecer a todos vocês que vão acompanhar a gente agora, que acompanham agora programas Mulheres em Foco aqui com Kátia Vasconcelos. Então agora já entra aqui o programa Yelton Ferreira, hein? Acompanha, compartilhe os nossos vídeos aí que tá, você que está aí pelo Facebook aí, você que está pelo aplicativo da TV Estação 26, acesse o nosso Facebook lá, TV Estação 26 Web, e compartilhe o vídeo, comenta lá. Depois aqui a candidata vai estar respondendo lá para vocês, tá bom? E é isso aí. São exatamente agora 18 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Eu sou o Yelton Ferreira e vamos estar aqui com um bate-papo aqui, né, com a doutora Eridan Stefanelli, não é isso? Muito boa noite. Seja bem-vinda aqui mais uma vez, né, à TV Estação 26. Obrigada, Yelton. Obrigada pelo espaço. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. É isso aí. Então, mais uma vez aí para falar de política, mulheres na política, muito importante o assunto, debater, e vocês estão aqui deixando esse espaço sempre para a gente aberto. Eu agradeço muitíssimo. É isso aí, muito bem. A Eridan é candidata a deputada distrital pelo Partido Verde, não é isso? PV, isso, né? Pelo isso. PV. É isso aí. Você pode acompanhar a gente aí. Não deixe de acompanhar, compartilhar. Fique à vontade para fazer perguntas, né? Comentários, sugestões, crítica, elogio, né, doutora? Isso, sempre bem-vindo também. Isso. Não só as críticas, né? É, com as críticas que a gente melhora também, né? É isso aí, pessoal. Vamos aqui, entrar aqui na nossa pauta, né? Aquele bate-papo aqui bem tranquilo para vocês, né? Vamos começar falando aqui sobre um pouquinho do Distrito Federal, né? Como está o Distrito Federal hoje, como se encontram as políticas hoje, né, doutora? Como é que você está vendo aqui a política no Distrito Federal, nesse momento aqui, que a política está totalmente diferente das eleições anteriores, não é isso? É, a política, na verdade, atualmente a política está muito de internet, né, Yelton? A campanha agora é com as redes sociais muito fortes. Nós estamos vendo que pode haver uma renovação agora, e eu quero acreditar nisso, porque as pessoas estão cansadas de receberem santinhos na rua, pessoas abordando o que elas não conhecem, porque nessa época de política todo mundo vira bonzinho, né? Todo mundo vira muito educado, todo mundo cheio de programações para as pessoas mais carentes, e a gente tem que observar quem são essas pessoas no dia a dia, quem são essas pessoas, como que é a vida dessa pessoa, é coerente o que ela está falando ali com o personagem que ela está criando, ou realmente ela é aquilo que ela está transparecendo ali. Então, eu acho que essas eleições vão ser as eleições de que as pessoas vão atrás de saber quem são realmente aqueles candidatos, conhecer fielmente, e as redes sociais estão aí para nos ajudar a saber quem são aqueles candidatos que falam coisas que não são verdades, prometem coisas que não são da sua competência. Então, as pessoas estão cansadas e elas estão agora mais seletivas, elas estão procurando saber quem são de verdade. É isso aí, muito bem. A TV Estação 26 está aqui para contribuir com essas informações, né? Já passou aqui mais de 250 candidatos aqui pela TV Estação 26, os vídeos estão todos salvos no YouTube, se você entrar lá e inscrever na nossa página lá, TV Estação 26 Web, e também está na página do Facebook também, na TV Estação 26. Você que está ouvindo a gente pelo aplicativo ou pelo site aí, você pode estar acessando a nossa página aí, que você vai olhar todos os vídeos aí. Já passou o candidato a Senado, Federal, a governo, distrital. Então, você tem lá aonde você escolher. Tem bastante material lá para que você possa analisar as eleições de 2018, para que não vote errado, para que você não coloque pessoas erradas, né? E também uma coisa, também não se venda, não venda seu voto, né, doutora? Que muitas pessoas aí também, eu já vi nas eleições aí já querendo comprar os candidatos, e candidato também querendo comprar os eleitores, né? Que eu já vi aí. Yelton, é uma coisa até que eu achava que existia no interior da Bahia. Eu sou da Bahia, nasci em Salvador, e eu achava que isso era comum lá no interior da Bahia, lá no sertão, onde as pessoas vendiam seus votos por uma cesta básica, por uma conta de luz, mas eu comecei a perceber que aqui em Brasília, no Distrito Federal, a gente ainda vê isso nos dias de hoje, né? Quando a gente começa a panfletagem na rua, no corpo a corpo, as pessoas perguntam muitas vezes o que eu tenho em troca, o que você vai me dar em troca? E eu sou muito clara, falo, nada pessoal. Tudo que eu vou fazer é para o coletivo. Então, você vai ganhar, sim, indiretamente, uma saúde melhor, uma cidade melhor. Porque as pessoas às vezes pensam, eu tenho um plano de saúde, eu não preciso da saúde pública. Mas elas esquecem muitas vezes que quando elas sofrem um acidente, quem vai buscar é o SAMU ou o bombeiro, né, que fazem parte da saúde pública, e
quando é um caso muito grave, normalmente o primeiro atendimento é no hospital de base, nos hospitais regionais, são públicos. Então, a melhoria da saúde vai interferir na vida de todo mundo. Não é só na minha, nem na sua, mas de todos nós. Então, as pessoas têm que ter esse momento de altruísmo e pensar que uma troca de voto por R$ 50, seja o que for, não vai resolver o problema da política, nem da vida no dia a dia. Né? Vamos pensar no bem maior, que é a coletividade, e não no nosso umbigo apenas. É isso aí, muito bem, tá aí a dica para vocês. Vamos só perguntar aqui, que eu esqueci de perguntar, né? Quem é a doutora Eridan Stefanelli? Conta para as pessoas que não te conhecem, para que possam conhecer, para depois nós entrar nos temas aqui específicos, tá bom? Então, eu sou pediatra, sou de Salvador, sou de uma família de classe média baixa, minha mãe é enfermeira, separou muito nova do meu pai, estava grávida do meu irmão, e nós somos 3 irmãos, por parte de mãe, ficamos em Salvador, minha mãe não tinha família em Salvador, minha mãe é mineira, e a minha família mudou para lá para ajudar a minha mãe a cuidar. Veio com a minha avó e com meu avô, vieram alguns tios, e num apartamento que, como eu falei até na entrevista passada, de 58 metros quadrados, morávamos 12 pessoas. Minha mãe era a única fonte de renda da família, e com muita dificuldade conseguiu nos criar, sempre com 3 empregos. Por ser enfermeira, ela acabava, para poder suprir as necessidades da casa, ela tinha 3 empregos, mas lá em casa tinha a política de que todo mundo tinha que estudar, né? Querendo ou não. Fui uma menina muito rebelde na adolescência, dei muito trabalho, mas eu sempre tive em mente que eu queria ajudar o próximo. E desde adolescente eu já pegava filhotes de cachorro de rua, gato para cuidar. Às vezes não levava para casa porque eu não tinha como, mas cuidava no condomínio que eu morava embaixo, dava alimento já mostrava que eu queria sempre cuidar de alguém e das pessoas. Eu tinha um amigo que me marcou muito. Eu, com 9 anos, 10 anos, eu tinha um amigo que tinha paralisia cerebral. E ele tinha 20 e tantos anos na época, o Fausto, que há muito tempo a gente já não se fala. Mas era um cara fantástico, que me chamava muito a atenção, de uma inteligência acima da média. Então, assim, essa minha sensibilidade em ajudar o próximo sempre existiu. E a vontade de ser médica desde cedo. Consegui... a trancos e barrancos entrar na faculdade. Muitas vezes eu ia fazer cursinho, em troca de uma bolsa para o cursinho, eu tive que prestar um serviço para o cursinho, né? Eu fiscalizava provas no 3º ano do ensino médio da escola e eles me davam uma bolsa. Então, muitas vezes eu saía de casa de manhã cedo, ia fiscalizar as provas, à tarde eu ia para o cursinho. E depois, no meio do caminho, eu passei em Direito, nos últimos anos de cursinho, que eu fiz 3 anos de cursinho para passar em Medicina. E fiz Direito, eu ia à noite para a faculdade, de manhã para fiscalizar a prova, à tarde para cursinho de novo, porque eu queria Medicina. E assim, a minha casa é muito cheia, a vida inteira a casa é muito cheia. Então eu tinha uma rotina que era assim, eu ia para o cursinho, de manhã para a escola, enquanto eu fazia o 2º grau, e à tarde tinha muito barulho na minha casa. O que eu fazia? Eu dormia depois do almoço, até as 8 horas da noite, que era a hora que a casa começava a entrar em silêncio. Eu tomava um banho, jantava, e aí eu sentava em torno de 9h30, 10 horas para estudar. E eu estudava até 5 horas da manhã no outro dia, cochilava meia hora, tomava um banho e saía para começar a vida de novo. Então, fica para vocês que... muitas vezes vale a pena, né, o sacrifício, e hoje, graças a Deus, eu ajudo minha família. Eu sou médica, a primeira médica de uma família que eu tenho 11 irmãos, minha mãe tem, né? Então eu tenho 11 tios, tenho mais de 50 primos, e sou a primeira médica da família. Hoje eu tenho uma prima que formou em medicina, agora eu tenho 13 anos de formada, e formei pela Escola Baiana de Medicina, com o FIES, né, com muita dificuldade. No início tem uma história até muito engraçada, porque quando eu fiz Direito, eu fiz 3 semestres de Direito. Na época eu fazia o primeiro semestre de Direito quando eu passei em Medicina. E aí eu chorei muito, porque eu fiquei por pouco na Federal e eu passei numa particular, Escola Baiana de Medicina. E aí minha mãe falou, olha, calma, você vai fazer a faculdade. Era a mais barata do Brasil e custava R$ 480 na época. E mesmo assim, eu não sabia se eu ia poder cursar.
Aí, nesse ano, aumentou para 720, minha mãe falou, não, calma, eu vou dar um jeito, né? Que a gente venda o apartamento, que a gente vai morar de aluguel, você vai estudar. E aí eu consegui FIES logo depois, mas nessa época eu fiz um concurso da Caixa Econômica e eu passei no concurso da Caixa. E aí eu estava muito afiada, estudando muito para vestibular. E aí eu comecei a trabalhar e fazia faculdade e tentava me virar. E aí um dia eu gravava as aulas, porque as aulas teóricas, às vezes, eu não conseguia assistir todas, eu gravava e ia ouvindo para o trabalho, e uma vez, no primeiro, segundo semestre, eu já tive que sair do emprego, porque a diretora me chamou. Falou, olha, Eridan, não dá para você continuar sendo bancária estudando medicina, você precisa se dedicar. Eu falei, olha, eu tenho uma dificuldade financeira real, mas eu vou dar um jeito. E aí eu pedi para demissão do banco, porque eu sabia dos meus objetivos. E aí fui dar aula de técnico de enfermagem à noite para poder continuar estudando, né? E encontrei muita dificuldade com alguns professores que não entendem, que acham que todos os estudantes de medicina são filhinhos de papai, que têm livros, que têm um suporte adequado. E uma vez eu até pensei em desistir por conta de um professor. Esse professor, ele me desestimulou muito. Falou, se você não tem como, então não tem que estar aqui fazendo medicina. E eu falei para ele, tenho sim, e eu vou te provar que eu vou conseguir. Fui para casa, chorei bastante. Eu ia sempre para a biblioteca da escola, da faculdade, para estudar, porque eu não tinha livros. Quando eu vim comprar um livro, aí tomei um choque, desculpa. Quando eu comprei um livro, eu já estava no último ano da faculdade, foi o meu primeiro livro. O livro de medicina é muito caro, sabe? Custa, em média, de 600 a 800 reais. Naquela época já custava caro assim. Mas consegui vencer. Assim que eu formei, eu fui para o interior da Bahia, trabalhei na Chapada Diamantina como médica da saúde da família. Depois eu fui para Goiás, trabalhei em Corumbá de Goiás também como médica da saúde da família. E depois eu resolvi, na verdade eu não fiz residência antes, também porque eu precisava juntar um dinheiro, porque eu ajudava a minha família. E aí eu resolvi voltar para Salvador para fazer residência médica. Fiz residência em pediatria. E desde sempre também trabalhando, fazendo residência. Residência é especialização, né? E aí, depois que eu terminei a residência, eu fui morar em Manaus, por motivos pessoais. Fiquei em Manaus 2 anos e de Manaus eu me mudei para Brasília por conta do concurso e tentando buscar uma vida melhor. Hoje eu tenho um casamento, uma união estável de 10 anos. Tenho 2 filhas. Uma de 7, que é uma figura, a Giovana, e uma de 16 anos, que é a Jennifer. E essa sou eu, verdadeira, muitas vezes um pouco brava, acolhedora, e tem um detalhe, na faculdade, com todas essas dificuldades, eu ainda conseguia, muitas vezes, ajudar os pacientes que ficavam internados muito tempo no hospital, não conseguiam fazer uma cirurgia. Eu ia atrás, eu falava, professora, deixa eu tentar em outro hospital que tem vaga de SUS. Hospitais particulares, às vezes, cedem 1 ou 2 vagas de SUS para cirurgias complexas. E aí a professora falou, não, Eridan, se você conseguir, tudo bem. E eu me lembro muito de um caso, Yelton, estou falando bastante, né? Mas fica à vontade, que é para você falar mesmo. Esse caso me marcou muito. Era um rapazinho, tinha 18 anos, e ele fazia aniversário, por incrível que pareça, no mesmo dia que eu, o Dário. Ele tinha um problema cardíaco muito grave, que foi por conta de uma infecção de garganta. Foi tratando com coisas que não eram antibióticos e vai sempre tomando algum remédio por conta própria e fez uma lesão cardíaca grave. E ele estava lá em Salvador, ele era do interior. Ele já estava internado há 6 meses no hospital, sem nenhuma possibilidade de cirurgia. E eu fui lá no diretor de um hospital grande em Salvador, bati na porta e falei, olha, eu queria muito falar com o senhor. Tem um paciente que está muito grave, ele precisa operar. Não tem nenhuma perspectiva de cirurgia para ele lá no hospital que ele está. O senhor pode me ouvir um pouquinho? Aí ele falou, não, Eridan, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar para falar com um cirurgião cardíaco. Se ele aceitar, eu vou aceitar seu paciente. Isso era moleque, eu tinha 22 anos de idade. E aí, eu bati lá no cirurgião cardíaco, quando ele olhou os exames, ele falou, Eridan, esse paciente não tem mais jeito, ele está muito grave. O que você quer? Eu falei, eu quero que ele opere, porque ele está lá 6 meses esperando essa cirurgia. Se ele não operar, ele vai morrer, não vai? Ele falou, vai. Eu falei, então, e se ele operar, ele pode, 50% de chance dele morrer na mesa de cirurgia, ou 50% de chance dele sair vivo. Então, a única chance dele viver é ele operar.
Aí ele falou pra minha cara, como se fosse assim, você é muito teimosa. Falei, um pouquinho. Ele falou, não, traga o paciente aí semana que vem. Levei o paciente, botei no meu carro com a mãe, e a gente foi lá, e ele acabou aceitando, bem relutante, mas aceitou. E esse paciente foi para UTI. Na UTI não pode ficar acompanhante, pelo menos na época não podia. E aí a mãe olhou para minha cara e falou, doutor, e eu vou para onde? Eu não tenho onde ficar aqui em Salvador. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não, você vai para minha casa. Então você fica lá comigo, e aí a gente vê o que é que resolve depois. E aí ele ficou no hospital para ganhar um pouco de peso, e lá no meio do caminho, uns 15 dias já internado, ele ia operar na outra semana, ele veio a óbito, faleceu, ainda antes da cirurgia. E no dia que faleceu, eu me lembro que ligaram na minha casa, 3 horas da manhã, para me avisar que ele estava muito mal e que tinha ido a óbito. E a mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, aconteceu alguma coisa, e o único carro que eu tinha na casa estava quebrado, eu não tinha dinheiro para táxi naquele momento. Eu olhei para ela e falei, não adiantava também, a gente não ia salvar a vida dele. Eu falei, olha, ele está muito grave, ele piorou muito. Amanhã cedo a gente pega o primeiro ônibus que passa aí e vamos lá no hospital. E assim eu fiz. Quando chegou lá, ela teve a notícia que o filho foi a óbito, a assistente social ligou para o interior para agilizar toda a situação e eu nunca mais a vi, né? Mas assim, o meu coração está em paz, que eu tentei tudo que eu pude. E esse foi só um dos casos, e Elton, vários casos. Dá pra gente conversar aqui 3 dias seguidos, de quantas vezes eu botei uma criança no carro do interior da Bahia, levei para Salvador, a professora me chamava de doida, você é maluca, você trouxe essa criança gravíssima, ela podia ter morrido no seu carro, professor, se eu não tivesse trazido, ela ia morrer lá também. Então eu tenho que tentar. E eu tenho muito essa política na minha vida, de tentar ajudar o próximo, de estar sempre disponível e de fazer o meu limite. Eu vou até o meu limite. Muitas vezes eu até esqueço um pouquinho das minhas dores para ajudar o próximo, né? Então essa sou eu. É verdadeiro, não é demagogia de campanha. Quem me conhece sabe que às vezes eu estou ali morrendo de dor, mas eu estou em pé tentando ajudar o próximo. Socorro gente na rua, sabe, que eu nunca vi na vida. E isso, para mim, é o que vale da vida. É levar, ajudar o próximo, né? Independente de qualquer situação. É isso aí, muito bem, dá para fazer um livro, né? Dá. É isso aí, são exatamente 18 horas e 26 minutos. Quero mandar um abraço aí para a galera que está acompanhando a gente ali, ó. Valesca Rocha. Andréia, lá, o Carlos Rocha, a Kátia Vasconcelos, tá todo mundo aí acompanhando a gente aí agora. Tá subindo ali. É isso aí, galera. Estamos aqui com um bate-papo aqui com a Eridan Stefanelli. Tá bom? Nome difícil. Candidata a deputada distrital, né, pelo PV, o Partido Verde aí. Estamos aqui fazendo aquele bate-papo aqui. Importante que você compartilhe, que você acompanhe toda a nossa programação. E também baixe nosso aplicativo aí da TV Estação 26, coloca no seu Play Store lá, Rede Estação 26, e baixa lá o aplicativo aí da TV. E o da rádio é Rádio Estação 26. Você pode estar baixando aí, que a partir de semana que vem a gente vai ter também programas aqui na rádio. Então vai ter umas rodadas aí a partir do dia 17. A Kátia Vasconcelos está promovendo aí uns debates aí vai ser grande, viu? Grandes debates aí na Rádio Estação 26. Interessante, muito bom. E é isso aí. Vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Vamos falar um pouquinho agora. Eu vou deixar a saúde por último, porque você é da saúde, né? Então vamos deixar por último. Vamos falar um pouquinho aqui do transporte público do Distrito Federal, mobilidade, né? Que é um dos casos sérios que estão no Distrito Federal. Alguns locais aí não tem transporte, principalmente acho que o Sol Nascente são uma das pessoas que mais reclamam aqui. Eu sei que outros locais também tá passando por esse tipo de problema, mas trecho 3 ali do Sol Nascente, outras áreas do Sol Nascente, tá bem difícil, porque antes tinha as vans, né, e tiraram as vans, colocaram os micro-ônibus, e tiraram os micro-ônibus, e agora tá só os ônibus grandes, que nem todos vai lá e tem horário, a partir de 10 horas da manhã já não entra ônibus lá mais. Então, às vezes, as pessoas têm que levantar de madrugada, andar 5 km a pé para poder pegar um ônibus. Então, no Distrito Federal, estamos na capital do Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí mais sobre o transporte público aí do Distrito Federal. É lamentável, né? Na capital do Brasil, nós temos que passar por essas situações. Bom, é básico, todo mundo sabe o que precisa, né? Disponibilizar mais linhas de micro-ônibus, dar acesso a pessoas que querem trabalhar, legalizando muitas vezes essas vans. Nós temos um problema do entorno que é gravíssimo. As pessoas
também no entorno acordam 4h30 da manhã para poder conseguir chegar a Brasília. Nós temos hoje, aliás, desde sempre, que o Brasil é Brasil, as linhas férreas, né, principalmente para o entorno, por que não colocá-las para funcionar? Porque quando você coloca uma linha férrea para funcionar, a manutenção é baixíssima. Um trem que leva passageiro, ele leva muito mais pessoas do que um ônibus. Você não tem congestionamento, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar são linhas férreas integrando o roteiro do ônibus, colocar essas pistas que são aí exclusivas de ônibus para funcionar, porque a gente passa todo dia aqui pela IPTG, a gente vê um ônibus a cada 2 horas praticamente trabalhando ali naquela pista, praticamente fica sempre disponível para ambulâncias, né? Mas ônibus que é bom não passa. Então a população sofre muito, sim, isso é um caso muito antigo. Eu sou de Salvador, lá também o sistema de ônibus é péssimo, eu sofri muito quando eu fazia faculdade, e as pessoas precisam se deslocar. O que acontece? Gasta-se muito tempo hoje no deslocamento para o trabalho e na volta as pessoas chegam em casa super cansadas, qualidade de vida baixa, né? Adoecimento, porque estão estressadas, tem que fazer uma comida para o filho para outro dia, ou um jantar, tem que cuidar da casa, tem que arrumar a casa, e isso gastou 2 horas para ir, 2 horas para voltar num transporte, apertado, em pé. Tá, a pessoa está extenuada. Aí você, como médico, fala, você não faz exercício? É muito fácil falar quando você está na sua comodidade do seu carro, né? Mas quando a pessoa está ali batalhando, pegando o seu ônibus, acordando cedo, é muito complexo. Então a gente precisa, de repente, legalizar essas vans que conhecem, são transportes alternativos para a região, melhorar as linhas de ônibus, né? E uma alternativa para locais mais distantes, tanto a linha férrea como o metrô. Eu adoraria andar de metrô na cidade, porque a gasolina, em primeiro lugar, está muito cara, em segundo lugar, que você gasta muito tempo no engarrafamento, mas hoje o metrô é muito limitado, né, Yelton? Você só chega até a rodoviária, a parte norte da cidade você não tem. Então, para cá, para Ceilândia, para todos os lugares, também não tem, são pontos limitados. Eu sou deficiente física, eu tenho mobilidade reduzida. Eu não consigo pegar um metrô até um ponto e ter que andar 5 quilômetros. Para mim é impossível. Quantas pessoas não passam pela mesma situação? Então, estender essas linhas de metrô a toda a grande Brasília e fazer um sistema de integração, que eu estranhei muito isso aqui em Brasília. Agora, recente, parece que tem um cartão integrador, né? Mas como é isso? Não tem um sistema de integração entre metrô e ônibus, as estações tipo rodoviárias, terminais dentro da cidade, são importantes para as pessoas poderem se mobilizar melhor, sem ter que pagar uma outra passagem. Então, isso são coisas que são viáveis de se fazer. Tem modelos em São Paulo que tem já essa realidade. E a gente pode copiar coisas boas de outros estados. Com certeza. E também, sem falar que lá no Gama também com o VLT, também outro problema, né? Que é diminuir a circulação dos ônibus dentro da cidade. E aí, para as pessoas chegar até a estação do VLT, também é outro problema, né? Que sempre vê reclamações também lá no Gama. E o que eu vejo também, assim, que às vezes a pessoa até tem um carro, uma moto, que não tem estacionamento perto da estação do VLT, né? Às vezes tem que botar o carro a ermo, deixar no meio que correndo o risco de tomar uma multa, porque ele consegue se deslocar até a estação, mas ele não tem como chegar até o plano, porque a gasolina também está muito cara, né? Então, de repente, propiciar também estacionamentos. A pessoa, às vezes, quer ir de bicicleta do Gama até uma estação, tem um lugar para guardar a bicicleta que é seguro? Não tem. Então, a gente precisa investir nesse tipo até de energia alternativa. Colocar ciclovias na cidade, disponibilizando, chegar num ponto de metrô, num ponto de VLT, que a pessoa está exercitando, né, um ponto positivo, e ela está segura, porque ela não vai no meio da rua correndo o risco de ser atropelada. Então, eu te garanto que se muita gente pegaria a bicicleta, tiraria da garagem e iria até um ponto, se soubesse que quando chegasse lá, a bicicleta ia estar de volta lá também, e que o trajeto até em casa seria seguro. A gente precisa pensar em transportes alternativos. Grandes cidades do mundo hoje usam muito a bicicleta, né?
pessoas que têm dificuldade de locomoção, às vezes usam bicicleta elétrica e as compartilhadas também. A gente também tem que pensar nisso. A gente ter bicicletários acessíveis à população. O problema é que hoje, para você pegar uma bicicleta que é compartilhada, você tem que ter um celular com cartão de crédito, com o aplicativo, para você conseguir pegar aquela bicicleta. Eu nunca consegui pegar. Eu já viajei e nunca consegui pegar de fato. Então, assim, a gente precisa pensar em meios alternativos também. Muitas pessoas gostariam de fazer isso. Pegar uma bicicleta, deixar num ponto, perto do ônibus, do metrô, sem ter custo para isso e estar seguro. Isso aí, muito bem. Acho que é um país aí que eu até estava passando no jornal um dia desse. Deixa em qualquer lugar, lá e ninguém mexe. Não tem esse negócio de travamento, né? Ele pega a bicicleta, deixa lá no meio da rua e já outro que precisar já pega ela e já deixa no outro local. São as bicicletas compartilhadas, isso, né? E não tem tanta burocracia que tem aqui, em né? São Paulo estavam começando esse projeto. O problema, Yelton, é que assim, nós brasileiros, nós temos a mania de sempre culpar o outro, né? E aqui agora o político também não é santo, mas eles são sempre o problema do país. Mas nós, como cidadãos, nós não fazemos a nossa parte, né? Se vai pegar uma bicicleta compartilhada, daqui a pouco ela já está sem banco, sem roda, sem freio, porque as pessoas acham que aquilo é bem dela. Ela quer levar para consertar dela em casa. Então, a gente tem que criar essa cultura de mudança de padrão mesmo. Não é meu, não vou mexer, eu estou ali para usar e devolver do mesmo jeito que eu peguei, né? Com certeza, é isso aí. São 18 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Você está acompanhando aqui o programa Yelton Ferreira. É isso aí, compartilhe o nosso vídeo aí que está aí no Facebook. Você que está assistindo a gente pelo aplicativo aí, acessa aí as nossas redes sociais aí e faz o compartilhamento dos vídeos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a moradia, né? Moradia também é outro problema sério no Distrito Federal, onde liberou algumas casinhas aí que até caindo tá, né? Então a pessoa vai pagar um absurdo numa casa, que estão até rachando tudo aí. Como é que você vê essa parte de habitacional e habitação do Distrito Federal? Olha, eu percebo que teve um grande avanço, né? Com a entrega do Minha Casa Minha Vida. Eu tive até no Riacho agora essa semana, fiquei encantada, mas não entrei e eu soube realmente que a construção foi de péssima qualidade. Isso eu fico triste, porque para variar, tem sempre alguém querendo se dar bem lá em cima de alguma situação, né? Isso é muito triste, porque a casa de alguém é o lugar mais sagrado que pode existir, né? Então as pessoas conseguem com muita batalha aquele lugar para morar, para colocar seus filhos e de repente já tem essa situação de estar com a casa toda rachada, correndo riscos, com infiltrações. É muito triste, né? É um direito do cidadão ter onde morar, que se cobre. Não é nada de graça. A gente tem que também... eu percebo que assim, a cultura brasileira é de que eu tenho direito e que tem que ser me dado, né? Eu não preciso pagar nada por isso. Só que é direito, não dever. Então eu acho que assim, a gente tem que ser coerente, óbvio. Se a pessoa ganha um salário mínimo, ela não tem como pagar R$200 por uma casa, né? É inviável. Mas que ela pague R$30 por mês, a perder de vista, mas que ela pague, porque fica mais valoroso, ela dá valor àquilo que ela tem, né? Mas também, em contrapartida, e tem outra coisa, quando ela paga, ela se sente na obrigação de cobrar melhorias na estrutura, né? Quando é de graça, de repente ela até, não, ganhei, né? Você ganhou, você não tem direito à reclamação. E vende, né? Ainda vende, a gente teve muito problema com isso, né? Pessoas que entraram para a lista do Minha Casa Minha Vida, ganharam a casa, venderam as suas casas, não precisavam, tiveram uma falsa declaração de renda e venderam. Então a gente sabe, ou alugaram, né? Então a gente sabe que assim, é a velha política de querendo se dar bem. A gente tem que mudar, é cultural. A gente tem que mudar a raiz. Nossas crianças têm que ser trabalhadas para que elas se construam na verdade. A verdade começa dentro de casa, não pegando o que é seu, né? Então, dando o exemplo. Não adianta falar para nossas crianças e nossos políticos precisam dar esse exemplo, porque o que acontece? À medida que eu vejo um político ganhando rios de dinheiro, embolsando rios de dinheiro, eu vou pensar, ele não teve nada, não deu nada para ele. Ele ficou preso, ou se ficou preso, né? Porque muitos nem foram presos. Por que eu não vou fazer também? Eu vou ficar aqui de otário, trabalhando
40, 60 horas por semana para pagar tanto imposto e não ter nada em troca. Então, a população está cansada, mas a gente precisa de exemplos. Mas, graças a Deus, tem o Sérgio Moro e a Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que, se Deus quiser, vai moralizar esse país, já tem mudado um pouco o padrão, e eu espero que nós consigamos mudar, de fato, essa cultura nossa. Com certeza, e precisa mudar mesmo, né? Que nem você falou, alguns pegou que não precisava da moradia e as pessoas que estavam na fila lá, que realmente precisavam, não conseguiu, né? Então, esse aí é um dos problemas sérios que teve aí nessa parte aí de... Mães de família... Tá faltando aqui fiscalização também. Fiscalização. Fiscalização de dentro do governo e fiscalização da população também, denunciar, né? Porque muitas mães de família, mães que têm filhos com problemas deficientes, ficaram de fora e estão morando de favor hoje com parentes e amigos. É isso aí, muito bem, são 18 horas e 38 minutos. Vamos dar uma acelerada aqui, que já tem outro programa. Vamos falar um pouquinho agora sobre educação, né? A educação também é outro caso sério, inclusive as últimas notícias que teve aí não foi muito agradável, né, na educação, não só do Distrito Federal, mas também do Brasil, né? Baixo rendimento dos alunos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o ensino na educação do Brasília. A educação, Yelton, ela passa por uma coisa que é federal, né? Essa lei que criou vamos empurrar os nossos alunos para frente a qualquer custo. Não importa se ele ganhou conhecimento ou não. Não pode reprovar. Isso traz uma sensação de impunidade muito grande e o aluno não está preocupado em aprender. Muitas vezes ele vai para a escola porque tem que cumprir tabela, mas o professor também está numa situação muito constrangedora. Ele sabe que aquele aluno não tem condição de passar de ano, mas ele é cobrado por aquele resultado. Então, nós temos hoje um grupo de analfabetos funcionais imenso, terminando o 2º grau, e mal sabe ler um texto e interpretar, né? Então, a gente precisa rever nossos conceitos em relação a isso, em primeiro lugar, porque eu acho que é gravíssimo. A criança que tem noção, o adolescente que tem noção de que sabe que não vai ser reprovado, é igual os pais da gente, se ele sabe que o pai não vai cobrar que ele arrume a cama, para que ele vai fazer, né? Vai deixando. E é do ser humano isso. Se ele não tiver uma cobrança, ele vai deixando para lá. Então, assim, tem que ter uma consciência muito grande para estar estudando, correndo atrás do prejuízo por si só. Então, isso já tem que ser revisto. Na minha opinião, tem que reprovar. Aluno que não deu conta do conteúdo, ele tem que reprovar, né? Outra coisa nossa estrutura de escolas péssimas, decadentes, escolas caindo aos pedaços, muitas vezes, teto com mofo, a estrutura muito ruim. Nós precisamos de mais horas de escola integral, porque criança e adolescente fora da escola, ela é um chamativo para marginalidade, né? Então, o contraturno escolar, com reforço, com aulas de esporte, com cursos talvez profissionalizantes, né? Hoje a gente está aí com um currículo escolar super defasado. Nossas crianças discutem ainda sexo dos anjos, enquanto nos Estados Unidos e em outras escolas está se falando em robótica, tecnologia da informação, dando aula de como construir aplicativos. Precisa disso nas nossas escolas, né? Dar incentivo para os nossos alunos, porque o mundo, inclusive o futuro, é digital. Então, muitas vezes, nossas crianças e adolescentes saem da escola sem saber mexer bem em um computador, sem ter uma noção de programação, o que é muito importante, né? Até a própria medicina, ela está caminhando para a digitalização, para tudo. Tudo na vida vai ser... vai passar por um computador, por um programador, né? É isso aí, com certeza. Vamos agora falar um pouquinho sobre a segurança. É outro problema sério também no Brasil, não só no Distrito Federal, mas está cada vez pior, né? A segurança também é um dos causos seríssimos aí. A gente vê passando nos jornais, somente o Rio de Janeiro são um dos problemas seríssimos. Mas o Distrito Federal também está um pouco complicado, porque a gente viu aí que tem muitos policiais militares, tem muitos policiais militares e também tem muitos policiais militares que estão encostados. Estão com problemas, adoecimento, né? Parece que só tem 9 mil e pouco na ativa, de 20 e poucos mil tem 9 mil e pouco. Então, não está dando incentivo para os policiais militares. E aí vai só acabando. Não tem concurso, né?
E vai diminuindo, que nem no caso da educação também. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte da segurança pública. A segurança, ela também volta à questão basilar da educação, né, Yelton? Porque, assim, à medida que eu tenho escolas ruins, sem incentivo para os jovens, esses jovens vão para os crimes, não tem muita punição também, então é um grande incentivador. As pessoas estão muito imediatistas, elas querem tudo para ontem. Então, se na minha casa eu não consigo o tênis novo que eu quero, eu vou para o crime porque eu vou lá e vou conseguir. Então, a nossa segurança realmente os crimes estão acontecendo com muito mais evidência do que antigamente, mas o efetivo policial também está defasado, né? Nós temos um adoecimento da classe policial, também, assim como a médica também está adoecendo, a classe da saúde também tem adoecido, por falta de estrutura também. O que acontece? O que eu vejo muitos amigos policiais falam, nós prendemos, nós corremos risco, vamos atrás do bandido, prende. Amanhã ele está solto. E aí ele mesmo chega já fazendo zoeira. Você vai me prender, mas daqui a pouco eu estou solto. Se brincar, ele sai primeiro que o policial sai primeiro da delegacia. Já vimos isso na televisão, né? Então, assim, a gente precisa de um policiamento mais ostensivo, de políticas mais rígidas para reincidência, né, do crime. O camarada que cometeu 2 vezes o mesmo crime, ele precisa ter algum tipo de punição, porque senão é aquela mesma história da educação. Não tem punição, a gente vai levando até o dia que encontrar alguém pela frente que resolva, né, de uma forma negativa, na bala, e aí essa pessoa cai. Mas no sistema penitenciário também não acredito no nosso sistema penitenciário. Eu acho que ele não é o ideal. Eu acho que as pessoas que estão ali encarceradas, elas têm que ter atividade, elas têm que trabalhar para pagar o próprio sustento ali dentro, porque eles custam caro. A comida deles, às vezes, é melhor do que a nossa do hospital, né? Então, eles custam caro. Plantar. Pega essa mão de obra, olha, vamos construir um hospital. Vai ser só mão de obra de preso. Né? Fazer coisas úteis e reduzir a pena, de repente, por dia de trabalho, dar curso profissionalizante para essas pessoas. Tem pessoas que não vão querer sair do crime porque acham que não compensam, mas eu te garanto que a grande maioria vai querer sair porque vê seu suor sendo valorizado, né? Então, eu acho que a gente precisa rever, inclusive, nosso sistema carcerário. É isso aí, muito bem, são 18 horas e 45 minutos, estamos chegando já ao finalzinho da nossa programação. E antes de terminar, nós temos que falar de saúde, né? Com certeza. Você, como médica, gostaria que você comentasse sobre a saúde do Distrito Federal. Bom, como eu falei, eu sou de Salvador. Quando eu vim para Brasília, eu tinha passado por algumas outras cidades e tive um grande susto. Capital do Brasil ter a saúde tão decadente como está agora, dos últimos 8 anos para cá, foi bem pior. A gente só viu a crise na saúde aumentar, né? Então, assim, nós percebemos que falta tudo, material, e é isso que eu falo também da segurança. Quando você vê que você age, tenta fazer o seu melhor, mas que no outro dia nada funciona, é duro. É duro você escolher quem vai viver e quem vai morrer. Eu trabalhei na pediatria do Guará, né, que insistem em chamar de hospital, uma estrutura de um posto de saúde praticamente, um pouquinho aumentada, né, tudo muito improvisado, onde faltava material, faltava tudo. Depois eu fui para a UTI neonatal do HRT, e logo depois eu passei no outro concurso, que fui também para a UTI do HRC. O que a gente percebe, Elton, falta investimento em saúde básica, estrutural. E a saúde, não tem como não falar só da saúde se a gente não resolve a educação, se a gente não resolve a moradia, porque tudo isso, o transporte, interfere no cidadão. Ele chega cansado, ele chega estressado, a pressão vai lá para cima, é um fator de adoecimento, esse estresse do dia a dia, a falta de educação no sentido de higiene pessoal, né? Então isso vai causar adoecimento. Então a gente precisa trabalhar a saúde, esgotamento, esgoto sem tratamento, em céu aberto, vai adoecer a população. Então não adianta a gente ficar só enxugando gelo. A gente tem que falar de saúde básica, e o SUS contempla isso, né? Melhoria dos esgotos, da estrutura, da infraestrutura mesmo.
Então, a gente precisa falar de saúde básica, de postos de saúde, que hoje são chamados de UBS, nós precisamos de médicos da família, técnicos de enfermagem, enfermeiros, os ACS, que são importantíssimos, são os agentes comunitários que conhecem a população, eles fazem os cadastramentos das pessoas, eles fazem as visitas domiciliares. Então, a gente precisa investir pesado em saúde básica. A pessoa sabe que ele tem um médico de referência na região dele, e isso precisa, porque é uma tranquilidade para o cidadão. Então, a gente entrou num processo caminhando para esse lado da saúde estrutural básica, nesse governo do Hollenberg, que a gente viu uma coragem até admirável em tentar implantar na raça, porque em Brasília não tinha essa estratégia de saúde da família, só que de uma forma, talvez por inocência ou imaturidade, não sei, abrupta. Então, o que aconteceu? Os postos de saúde da família tinham médicos, especialistas, pediatras, clínicos e ginecologistas, e, de repente, esses médicos, eles deixaram de existir na figura que eles existiam e foram que meio obrigados a serem médicos da família. Muitos não se sentiram aptos, porque o curso de profissionalização, de capacitação, foi muito curto, foram só 3 meses, e pessoas que trabalhavam com aquilo há mais de 10 anos não se sentiu apto em atender um pediatra, atender ginecologia, atender idoso. Então, eles pediram para sair ou foram retomados para a Secretaria de Saúde. Então, houve uma lacuna muito grande hoje, e está existindo, na verdade, nos postos de saúde. Hoje você chega no posto de saúde, se tiver um médico, você agradece, porque não está tendo. Não tem, e não tem pediatra, e não tem ginecologista. Tem um médico da família, e quando tem naquele posto de saúde, naquela UBS. Então, as pessoas estão rodando o Brasil inteiro para conseguir achar um atendimento. Tá dificílimo, e essa queixa é geral, do Paranoá, qualquer lugar de Brasília hoje você tem essa dificuldade, né? Então as pessoas estão se sentindo desamparadas, e aí quando elas chegam no hospital com uma dor de 2, 3 dias, não é considerado vermelho. Então, ela vai para casa sem ser tratada, desesperada com a sua dor, a criança com febre, com vômito. Muitas vezes ela também não é atendida, porque os hospitais estão lotados, as UPAs estão lotadas, e fica essa população aí sem nenhum rumo, adoecendo e sem nenhuma assistência. E outra coisa que a gente tem é a falta de medicação, a falta de estrutura mesmo, de vagas. Brasília cresceu, a população de Brasília hoje é de mais de 3 milhões de habitantes. Nós temos os mesmos números de vagas, de leitos de UTI de antigamente, né? Hoje só inaugurou, está em processo de inauguração, uma etapa, uma parte do Hospital da Criança. Hospitais novos em Brasília, você não tem, na rede pública de saúde, você não tem vagas a mais. Então, é uma realidade. A população cresceu, envelheceu e não tem nenhum leito a mais aí disponível. Então, o cidadão fica precisando de um leito de UTI, na emergência, muitas vezes, numa maca no chão, e morre ali esperando. Uma coisa que me chamou muita atenção, Yelton, essa história... de eu sempre estar ajudando, uma amiga me ligou um dia e falou assim: Eridan, eu estou com meu pai sem fazer xixi há 24 horas. A gente está aqui na emergência do HRT e não tem previsão de atendimento. Era em torno de 7 horas da noite. Aí eu falei para ela: olha, eu vou aí, vou dar uma entrada no sistema, porque eu tenho acesso ao sistema, eu sou médica de lá, vou pedindo os exames para adiantar o atendimento dele, porque eu sei como é difícil ficar 24 horas sem fazer xixi, tem problemas renais, inclusive, que podem advir disso. E aí a gente vê o médico, como é que vai ser, pelo menos quando chegar o médico já vai estar com os exames na mão. E Elton, saí de lá 1h da manhã. Ele não tinha nenhuma perspectiva de ser atendido, com os exames na mão. Aí eu pedi para a enfermeira fazer a gentileza de passar uma sonda nele, porque ele estava urrando de dor, já não conseguia mais andar, enquanto se discutia o que se faria. Então, assim, está muito difícil. Né? Não tem material, não tem médico. E aí, nessa hora que eu estava lá esperando, chegou uma médica cardiologista desesperada do meu lado, pôs um eletro assim do meu lado e falou assim: olha isso aí. Aí eu olhei o eletro e falei: nossa, a paciente devia ter no máximo 30 batimentos por minuto. O normal é acima de 60. 30, o coração já está praticamente parado. Eu falei assim: nossa, essa paciente está viva? Ele falou: tá.
Eu falei, e agora, o que você vai fazer? Ela falou, vou ter que rezar, porque eu não tenho marca-passo. Eu atendo o paciente, eu sou obrigada a atender, mas aí o paciente está aqui dentro e eu não tenho o que fazer com o paciente. Então, é muito complexa a situação. Olha o nível de estresse que é para esse médico, porque o médico está ali com uma responsabilidade imensa na mão. É uma vida que ele está ali. E ele faz o quê se não tem material para fazer a continuidade do atendimento? Né? Então, a gente precisa, primeiro ponto, refletir essa estrutura básica. O Programa de Estratégia de Saúde da Família, ele contempla, sim, pediatras especialistas, ginecologistas, no NASF, que é um núcleo de apoio à estratégia da saúde da família. Então, pensar em colocar de volta esses especialistas, que é uma das minhas propostas. E outra coisa, é muito fácil a gente resolver o problema das marcações de consultas, de acesso à cirurgia. Pacientes hoje com tudo pronto na mão para fazer uma cirurgia não consegue. Por quê? Ele vai no posto e fala, tá, você está na fila agora. Aí ele não vê a fila, ele não sabe em que número ele está a fila, daqui a 10 anos ligam para ele para dizer já morreu. Né? Então, assim, uma outra proposta minha, e que fique de dica, inclusive, para outros candidatos, que se não for eu que esteja lá na Câmara Legislativa, que seja você que estiver lá, que leve isso aqui como uma proposta, que não é descobrimento da pólvora, não. É o programa Minha Saúde Online. Em pleno século XXI, por que não colocar tudo online? Você vai ter acesso às consultas, você que faz um cadastro, e aí marca-se a consulta, você sabe o dia que está marcado, você sabe o dia que sua cirurgia, a consulta com o cirurgião vai ser, seus exames. Então, isso é muito fácil de resolver, né? Com programas de computação super acessíveis aí. Então, falta um pouquinho de vontade nesse sentido. E outro ponto, melhorar os hospitais, a infraestrutura dos hospitais está decadente, né? Você chega hoje no HRT, parece um campo de batalha. Eu tenho verdadeiro desespero de entrar ali no HRC também, porque os pacientes ficam desesperados quando vê alguém que pode ser médico. Eles te puxam, doutora, resolve meu problema. E é muita gente, é muita gente. Então, a gente precisa melhorar número de leitos, melhorar a infraestrutura, para que a gente possa dar uma assistência digna à população. É isso aí, muito bem. O nosso tempo já chegou ao final. Que pena, tão rápido. Começamos agora, né? Conversar. Mas, assim, eu deixo o convite para que volta outras vezes, para a gente dar continuidade. Obrigada. Tá bom? Vai ter oportunidade para a gente estar explanando essas ideias aí. Vai ser muito legal. Obrigada. Para a comunidade, para todos que estão acompanhando a gente aí. É isso aí, galera. São 18 horas e 55 minutos. Estamos chegando ao final da nossa programação. Né? Tivemos aqui um bate-papo aqui muito legal aqui com a doutora Eridan Stefanelli. Agora está aprendendo a falar, né? Do Partido PV. Né? Você pode acompanhar aqui, ela vai estar passando aqui as redes sociais dela, para que você possa conhecer mais projetos dela, porque aqui não dá tempo de falar tudo, mas vocês podem estar acessando as redes sociais dela lá, tá bom? E não deixa de quê? De compartilhar esse vídeo, para que chegue a mais pessoas. Aí você que está acompanhando a gente pelo aplicativo, acesse lá o Facebook da TV Estação 26 e compartilhe todos os vídeos que você achar importante, analisa, né, todos os vídeos lá, mais de 250 candidatos já passaram aqui pela TV Estação 26, falando suas propostas. Então, tem conteúdo para que vocês possam analisar, tá? Não deixe de escolher a pessoa certa para representar todos nós, né, o Distrito Federal, agora nessas eleições de 2018. Então, eu quero te agradecer já mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Estação 26, e gostaria que você deixasse suas redes sociais e deixasse aí as considerações finais, porque eu vou ali para a mesa finalizar a programação e você fica à vontade, tá bom? Ok, muito obrigada, te agradeço imensamente pelo espaço mais uma vez, e vai aqui, o meu nome é um pouco difícil, Eridan Stefanelli, com S mudo, um F, 2 L's. É um nome um pouquinho difícil, mas nas redes sociais temos lá o Facebook, doutora Eridan Stefanelli, vou soletrar, ERIDAN STEFANELLI. No Instagram, Eridan_Stefanelli. E a gente tem o WhatsApp, que é o 61 991074553. Eu sou extremamente acessível, fácil de encontrar. Não estou igual o Sal do Ciro Gomes, mas sou uma pessoa que tento ajudar o próximo sempre. E a gente está aqui nas redes sociais. Não se esqueçam que a mudança é possível.
vote certo, vote 43061, para que possamos alcançar a CLDF e colocar em prática nossos objetivos. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo espaço, e Elton, mais uma vez, agradeço, uma boa noite, fiquem com Deus.